Entre 2014 e 2020 foram implementadas as duas leis mais importantes da internet brasileira recente. O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Elas transformaram a forma com que as empresas e as pessoas lidam, compartilham, protegem os dados que estão na internet, que estão na rede. Para falar sobre isso, eu converso hoje com o advogado especialista em segurança da informação, Guilherme Guimarães. Eu sou o Rodrigo Bocardi, esse é o CBN Tecnologia Segura, o seu videocast sobre cibersegurança. Guilherme Guimarães, muito obrigado, seja bem-vindo ao Tecnologia Segura. Eu queria que, para começar essa nossa conversa, você desse um parâmetro aí de uma forma até resumida, assim, sobre essas duas leis, né? O Marco Civil da Internet, primeiramente, e depois Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiramente, me sinto honrado pelo convite de participar aqui do CBN Tecnologia. Então, bem, a grosso modo, o Marco Civil da Internet é a lei que estabelece princípios, garantias, direitos para o uso da internet aqui no Brasil. E a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece as regras para que o uso correto dos dados pessoais que foram coletados de todos os titulares aqui no país. Então, são duas legislações que, ao meu ver, elas vieram em bom tempo, porque nós precisávamos de regras claras, né, para o uso correto dos dados pessoais aqui no país. No meu entendimento, né, a LGPD ela vem em complemento ao Marco Civil da Internet. De todo modo, no meu entendimento, a partir de 1990, lá com o Código de Defesa do Consumidor, nós já tínhamos algo embrionário, né, no que se refere à proteção de dados, porque nós temos um artigo dizendo que se o fornecedor de produtos ou serviços fizer a coleta de um dado do consumidor, sem o seu conhecimento, na sequência já deveria comunicá-lo que fez essa coleta. Em 2013, veio uma legislação a regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, no que se refere ao comércio eletrônico, onde estabeleceu que o fornecedor de produtos e serviços deverá aplicar mecanismos de segurança para proteger os dados que ele coletou. Em 2014 veio o Marco Civil da Internet, só que nós não tínhamos um conceito bem definido do que era dado pessoal, né? E aí veio a LGPD, né, que trouxe esses conceitos, que era o conceito de tratamento de dados, o conceito de dado pessoal, trouxe uma nova categoria que seriam os dados pessoais sensíveis, né, para que a gente pudesse ter esse ecossistema, né, visando a proteção de dados de maneira clara, né, tanto os deveres do cidadão e também os seus direitos, como também os deveres das empresas que vierem coletar os seus dados. Na sua avaliação, a gente sabe que a internet vai mudando a todo instante, cada hora a gente tem uma novidade. Essas duas leis, o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados, são suficientes, são atuais ou já ficaram desatualizadas? Não, no meu entendimento, elas são atuais, né? Tem alguns pontos que os legisladores já trabalharam para fazer alguma atualização, né? Mas elas já atendem bem o cenário atual e também o futuro cenário. Inclusive, tem um artigo lá na LGPD que já trata também de maneira embrionária a questão da inteligência artificial. É o tratamento automatizado de dados pessoais. Então, a legislação ela veio, é moderna, ela acompanha inclusive a GDPR, que é a legislação da Comunidade Europeia. Então, no meu entendimento, são duas legislações que elas atendem ao cenário atual. O que você destaca do Marco Civil da Internet, só para compreensão, assim, para quem não entende muito, o que é o... O Marco Civil da Internet trouxe ali as questões da base legal para você fazer coleta dos dados, que era com consentimento, a obrigação do fornecedor, né, da empresa, expor os termos de uso, termos de privacidade, como é que seria o tratamento dos dados, a forma de coleta, armazenamento, né, os prazos para que esses dados sejam armazenados, né, pelas empresas, né, a questão da responsabilidade das empresas no que se refere a conteúdos de terceiros que foram publicados, por exemplo, em redes sociais, né. Então, ela trouxe todo esse cenário novo, né, que desde 2014 está sendo aplicado. Só que, infelizmente, né, no meu entendimento e no cenário que nós temos visto, né, muitas bases legais foram constituídas sem atender ao Marco Civil da Internet. Como, por exemplo? Questão de consentimento, questão da apresentação da finalidade para o titular, que é muito importante todo cidadão saber para que o seu dado está sendo coletado. Isso não tem hoje? Não, hoje sim, né? Mas mas de uma maneira geral, muitas empresas, principalmente essa questão de e-mail marketing, para depois interagir com o consumidor, por exemplo. Então, muitas empresas geraram sua base de dados
não a base de dados, perdão, desrespeitando o marco civil da internet, ou não cumprindo aquelas diretrizes do marco civil da internet. É o tal do, você concorda, os termos e condições e tal? Isso, o checkbox, dá o aceite, é apresentar os termos de uso, dá o aceite. Que ninguém lê, mas ali significa que você está concordando e espera que essa empresa tenha uma responsabilidade com esses dados. Exatamente. E hoje a LGPD ela estabelece que você tem que apresentar de forma clara para qual propósito que você está coletando aquele dado e qual o uso que você dará para aquele dado pessoal. Ou seja, se você está compartilhando o seu dado num site desse qualquer ou com alguém e não tem essa pergunta, provavelmente a chance de seu dado ser... de essa empresa estar desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados é grande. É muito grande. E também eu entendo que, inclusive, você atender essas legislações é um diferencial de mercado. Porque o cidadão ele vai interagir com aquelas empresas que respeitam os seus direitos, né, e protege seus dados, em detrimento daquela empresa que não faz nada. Então, se você atender a LGPD, né, com certeza você vai ter um belo diferencial de mercado. Você está falando sobre a inteligência artificial e o uso de imagem de pessoas aí que morreram, robôs se passando por pessoas, essas leis estão pensando nisso? Nos protegem? Não, nesse sentido ainda não. Inclusive, lá nos Estados Unidos tem um ator, o Robbie Williams, que ele deixou expresso no seu testamento que ele não queria que fosse utilizada a sua imagem para justamente agora produzirem filmes, né, com avatares, digamos assim, com a sua face. Ele já vem acontecendo, inclusive, por exemplo, teve o filme de Indiana Jones agora, que ele rejuvenesceu o Harrison Ford. Nossa, ele ficou mais que perfeito. Então, a legislação já tem que pensar nisso, né? Inclusive, no meu também entendimento, eu acho que a legislação para estabelecer as regras para o uso da inteligência artificial não pode só focar na área de tecnologia e direito, tem que buscar outros profissionais, até de psicologia, né, para nós termos uma legislação bem robusta e bem focada, né, em todo esse espectro de atendimento da inteligência artificial. Mas isso é para ontem. Como é que a gente está lidando com isso hoje, sem ter? É para ontem. O Congresso já está debruçado em cima de legislações, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi criado pela LGPD, ela também já está em cima dessa questão, trabalhando uma legislação moderna para atender a questão da inteligência artificial. É urgente. É urgente, muito urgente. Eu estou conversando com o Guilherme Guimarães, ele é advogado e especialista em segurança da informação. Você acredita, pela sua experiência, pelo que você viu, as empresas que respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados, elas ganham com isso? Elas perdem? Vale respeitar? Ganham. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, um deputado estadual entrou com um projeto de lei estabelecendo o selo de conformidade digital para aquelas empresas que estão aderentes à LGPD. Então, é um grande diferencial de mercado e até para você comercializar com outras empresas, isso vai facilitar, porque as empresas vão verificar, opa, essa empresa ela está aderente à LGPD, e inclusive até com o próprio governo. O investimento que ela faz, você acha que traz retorno? Tem retorno. Por estar cumprindo uma lei e preservando o seu cliente. Exatamente. Trará retorno imediato, no meu ponto de vista, porque as empresas terão condições de verificar por esse selo, opa, essa empresa está aderente, então eu tenho segurança de tê-la como meu parceiro, comercializar qualquer tipo de produto com ela. A empresa que não respeitar vai ser penalizada pela NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive já recebeu mais de 7 mil denúncias de empresas que não cumprem a LGPD. Nós temos exemplos, inclusive, de grandes empresas, né? Sim, exatamente. Já teve, inclusive, uma empresa que já foi multada, acho que foi em 14 milhões de reais. Então, a Autoridade Nacional está ativa, né, já se debruçando sobre vários casos para aplicação de penalidades. Porque mostra a fragilidade, né, da falta de cuidado com o seu próprio cliente, né? E eu estou falando aqui do ponto de vista de investimento, porque também requer um investimento em segurança, não só respeitar a lei, mas você tem que ter um investimento em segurança para que esses dados sejam preservados. Exatamente, em tecnologias e também pessoas que, infelizmente, é sempre o elo mais fraco. Inclusive, a capacitação de pessoas é considerada uma camada de segurança. Então, por exemplo, a dona Maria que vai comprar o seu remédio na farmácia, que lá geralmente eles pedem CPF. Então, aquela pessoa tem que estar capacitada para responder para a dona Maria, se ela for questionada, qual é a finalidade daquela coleta, como é que a dona Maria pode eliminar aquele dado se ela desejar. Então, os colaboradores da empresa eles têm que passar por uma capacitação para entender o que é segurança, como proteger os dados e como atender os titulares dos dados quando houver um questionamento. Inclusive, a própria LGPD ela criou uma nova função, que é o encarregado pela proteção de dados pessoais, que lá fora é o DPO. Que toda empresa, salvo algumas exceções, toda empresa é obrigada a ter esse profissional para fazer a gestão dos dados pessoais dentro da sua infraestrutura. Inclusive, nós desenvolvemos até um software para ajudar os encarregados
né, na gestão desses dados, porque é bem complexo. É você fazer um mapeamento, que é a curação da LGPD, saber onde os dados estão localizados dentro da sua estrutura, como proteger aqueles dados, a resposta a um incidente quando ocorrer, que tem que ser de maneira muito rápida, né, como que você vai responder. Então, tudo isso passa por essa gestão, né, da LGPD dentro da empresa. Como é que você avalia uma empresa que não tem, uma empresa de médio porte, mas que não tem esse investimento e também tem dificuldade em cumprir a lei? Porque a lei você só consegue cumprir se você tiver segurança mesmo, se tiver uma internet segura, né? Se tiver uma tecnologia segura embarcada na sua empresa. Exatamente. Como é que você diz aí para quem tenta e não consegue ainda? Os cenários que nós temos hoje, assim, grandes empresas como o setor financeiro, telecomunicações, elas já investem muito na parte de segurança. O problema está nessa camada das pequenas, médias empresas, que infelizmente esse investimento em segurança, ela não é eles não são tão comprometidos em investir em segurança, infelizmente. Nós já tivemos casos de visitar clientes, fazer auditoria em clientes, onde o servidor estava embaixo da mesa de cafezinho, né? Ou tivemos a oportunidade de ver um data center que gotejava dentro do data center e eles colocavam uma manta para evitar que a goteira caísse em cima do servidor. Essa é a realidade em várias empresas, né? Então, tem que encarar de maneira responsável essa questão da proteção de dados, porque, como falei, vai fidelizar o seu cliente. E se você não aplicar essas medidas técnicas administrativas para proteger o dado que você tratar, você pode ser penalizado pela NPD. E a multa não é um dos problemas. Não? Você, por exemplo, pode ter a base de dados, né, determinado que seja deletada, que você não tenha mais acesso à sua base de dados, ou seja, o seu negócio vai ruir. Né? Então, tem que ter essa conscientização de que por trás de um dado pessoal existe uma vida. Né? Que se esse dado pessoal vazar, a vida dessa pessoa pode ser arruinada. Então, você tem que ter essa responsabilidade de proteger esses dados. Hoje, qual é o índice de empresas que estão conseguindo cumprir essa lei aí? Olha, saiu meados do começo do ano que mais ou menos 60% das empresas não fizeram nada. Maioria? A grande maioria não fizeram nada. Inclusive, até planos empresas que trabalham com planos de saúde, que eu fiquei chocado com essa situação. É muito grave, porque estão tratando dados pessoais sensíveis. Né? Então, até essa questão da nossa saúde está exposta. Né? Nós achamos que estamos tratando com um prestador de serviço responsável e não estamos. Por outro lado, você acha que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já trouxe uma melhora no sentido de acabar com aquela festa de compartilhamento, de comercialização de dados pessoais? Lembra aquelas redes que vendia lá, como é que era o nome do pacote, vendia os dados de todo mundo circulando? Exatamente, da época do CD que eles vendiam base de dados. Não, essa festa realmente acabou. Inclusive, tem muitas empresas que iniciaram a higienização da sua base de dados. Ou seja, eliminando aqueles dados que foram coletados de maneira irresponsável ou não respeitando a legislação, e somente tendo aqueles dados que estão aderentes à legislação vigente. Né? Mas realmente deu uma guinada para baixo, graças a Deus, essa questão de compartilhamento indevido, de dados, uso indevido de dados pessoais. Responsabilidade também de cada um, porque no final de contas é o dado daquela pessoa também que está em jogo. Né? Exatamente. A gente tem aquele dilema, né, assim, porque tudo bem, tem uma lei de proteção de dados, mas você hoje para entrar num prédio, você precisa deixar a sua biometria ali. Uhum. Você fica muitas vezes pensando, devo deixar minha biometria ou não devo deixar minha biometria? Ali você não assina nenhum termo, né, de concessão de direito, enfim, de direito de uso da sua imagem, sei lá. É uma preocupação enorme nesse sentido. Exatamente. É que, por exemplo, a LGPD, ela trouxe, se não me falha a memória, 10 bases legais, uma com consentimento e 9 sem consentimento. Por se tratar de dado biométrico, tem a questão que envolve dados pessoais sensíveis, que daí dispensa ter o consentimento. De todo modo, sempre tem que ter exposto para o titular dos dados qual que é a finalidade daquela coleta, né? Por quanto tempo vai ser armazenado esse dado, né? E a garantia de que terminou aquele prazo, o dado vai ser eliminado. Né? Então, tudo isso tem que ser apresentado para o titular. Tá? E caso ele não aceite, a empresa tem que informar, olha, se você não aceitar que seja coletado o seu dado biométrico, você não vai poder ingressar no prédio. Né? Mas tudo isso tem que ficar claro para o titular dos dados. Né? Antes que ele permita que os dados sejam coletados. E é para a gente ficar preocupado com isso? Olha, diante desse cenário de quase 60% das empresas não fizeram nada, realmente é para nós ficarmos preocupados. Né? Inclusive, a própria LGPD estabelece lá no artigo 18 os direitos de todo cidadão.
um deles é saber para que você está coletando meu dado, que medidas você está aplicando para proteger meu dado, com quem você está compartilhando meu dado. E a empresa tem que responder esses questionamentos. Mas isso a gente nunca vai saber. Aí entra aquela questão, se a empresa não souber responder, não tiver encarregado de proteção de dados para responder de forma rápida essas questões, o titular pode abrir uma denúncia, uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ela vai investigar e vai para cima da empresa. Entendeu? Daí aí a empresa já começa a ter dor de cabeça com relação à falta de responsabilidade no tratamento dos dados. Pela sua experiência, como é que você tem visto o trâmite no judiciário com relação a isso? Por desrespeito a essas leis, a essas questões de cobrança, alguém que usou o dado indevidamente? Como é que você tem visto? A agilidade cai no mesmo lugar da morosidade? Não, já começaram algumas ações, tá? Inclusive já condenando várias empresas, né, em danos morais. Para cada titular, por exemplo, teve uma decisão, agora não me recordo de qual empresa que foi, mas que é público, mas que o juiz condenou por R$10.000, acho que é R$10.000, por cada titular que teve seu dado vazado. Se não me falha a memória, foram quase 40 mil titulares. Então, vamos fazer uma conta simples, né, do prejuízo que a empresa vai ter. Né? Inclusive na esfera trabalhista, né, porque a empresa não é só proteger o dado do consumidor cliente, é o dado do seu colaborador também. E a LGPD também já está avançando na área trabalhista. Então, tem que tomar cuidado. Qual que é o processo para a pessoa que está ouvindo e ela acha que o seu dado foi usado ilegalmente, foi compartilhado e não deveria? Qual que é o caminho que essa pessoa tem que percorrer? O primeiro ponto é que se tiver um vazamento de dados que possa acarretar dano para o titular, é a obrigação da empresa informar o titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se ela não fez isso, já tem um ponto negativo. Se o cidadão descobriu que seu dado vazou e foi daquela empresa, cabe a ele fazer uma reclamação, né, contra a empresa, dependendo do caso até fazer um boletim de ocorrência e abrir uma reclamação também na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E se você tiver qualquer tipo de dano, também buscar o Poder Judiciário, que é bem provável, de acordo com as decisões que eu tenho visto recentemente, que você também vai receber uma indenização por conta desse vazamento de seu dado. E aí, nesse caso, pode ser de uma empresa que não tem a responsabilidade, ou também pode ser, por outro lado, de um ataque hacker, né? Pode ser por um ataque também. O que a empresa tem que fazer? Então a empresa tem que imediatamente chamar seu comitê de segurança da informação, né, para estancar aquele vazamento. Como eu falei, se acarretar dano possivelmente possa acarretar dano titular, tem que comunicar ao seu titular e à Autoridade Nacional. Tem a ficha de comunicação de incidente que você encaminha para a Autoridade Nacional e agir rápido para tentar diminuir o impacto negativo para o titular dos dados. Né? Se, por exemplo, a sua base de dados estiver criptografada, existe chance de que você nem seja responsabilizado. Mas se você demonstrar isso, se você demonstrar que você seguiu todos os ditames previstos na legislação, também existe essa grande possibilidade. Então, por isso a importância de você fazer o seu dever de casa. E se você já fez o seu dever de casa, faça uma auditoria para verificar se aqueles controles que foram implementados são realmente efetivos, estão aderentes hoje à natureza, à cultura da empresa, se não precisa ajustar nada. Então é importante fazer uma auditoria de tempos em tempos para verificar como é que está a sua casa. Com relação vou enfatizar na questão dessa empresa que busca, né, a sua legalidade, digamos assim, uma elevação desse número aí, qual que é o procedimento? A primeira coisa é investir realmente na sua segurança? Qual é o caminho para ela? Porque envolve a parte de tecnologia e a parte de processo, né? Você estabelecer o processo interno e como que você vai armazenar os seus dados, backup, né? Questão do controle de senhas, controle de acessos. Então isso aí está tudo na política de segurança da informação. O que é que eu tenho visto hoje no mercado? Muitas empresas estabelecendo a política de segurança, colocando na gaveta e esquecendo. Não, isso aí é um organismo vivo, que tem que ter um comitê, estabelecer um comitê de segurança para de tempos em tempos se reunir para verificar se não precisa fazer nenhum ajuste, capacitar todos os colaboradores, né? Também verificar os seus contratos com os seus parceiros com os quais você compartilha os seus dados, auditá-los, também é importante, porque não aquilo que está no papel, de repente, não é a realidade que a gente possa ver dentro de uma auditoria, né? Nós já tivemos casos que nós auditamos parceiros de clientes nossos que a empresa dizia no papel que estava 100%, só que nós chegamos lá e era uma lástima. Então é importante também você auditar os seus parceiros para verificar se eles estão aderentes, porque existe essa responsabilidade solidária. Se vazar um dado pelo seu parceiro, você vai se incomodar na justiça para se defender, para dizer que não, você estava correto, você auditou, ele que não cumpriu a legislação, né? Então você vai se incomodar. Por isso que é importante, né, você estabelecer as cláusulas no contrato, o que é que o seu parceiro tem que fazer para proteger o dado que você compartilhou, auditá-los,
Então, é toda essa gama de serviços que a empresa tem que fazer para ela cumprir a LGPD. Do ponto de vista do usuário, né, do cidadão, o que ele pode fazer para contribuir para elevar esse número de empresas que respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados e para que a gente possa ter um ambiente mais respeitoso, mais seguro para todo mundo? Exercer seus direitos. Né? Ele exercendo seus direitos vai forçar que as empresas se adequem à LGPD. Inclusive, a ANPD ela vai começar uma campanha, creio que ano que vem, para levar esse conhecimento para a população em geral. Então, levando esse conhecimento para a população em geral, de quais são os seus direitos, o que é LGPD, né? Então, provavelmente as empresas serão muito provocadas pelo cidadão, né, no que se refere aos seus dados pessoais. Quais são os direitos que elas podem exigir? Saber para quem que a empresa compartilhou, que esse aqui vai ser um grande problema, a empresa tem que ter planilhado para quem que ela passou seus dados. Mas eu chego para a empresa de modo prático, como é que eu faço isso? Então, a empresa ela tem que ter um canal de comunicação, né? A gente sempre sugere que tenha um site onde e esse canal de comunicação vai ser ligado diretamente ao encarregado de proteção de dados, tá? Para que, por esse canal de comunicação, eu quero saber qual o propósito da coleta dos meus dados, quero saber para quem que vocês compartilharam, né? E quais são os meios que eu posso exercer para que o meu dado seja eliminado. Então, eu tenho que ter esse canal de comunicação. Inclusive, eu faço um alerta para as empresas que têm um relacionamento regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que lá fala que se a empresa que dificultar o acesso do consumidor aos seus dados, isso constitui crime. Então, por isso que a empresa tem que ter um canal de comunicação muito eficiente para que o titular possa exercer seus direitos que estão lá no artigo 18 da LGPD. Então, de tempos em tempos, saber perguntar para onde os dados estão sendo compartilhados e o que mais? Eu quero ter acesso aos meus dados, quero ter um extrato dos dados que vocês possuem na minha pessoa, né? Quero eliminar meus dados, né? Que medidas técnicas vocês utilizam para proteger meu dado. Então, tudo isso está previsto na LGPD e a empresa é obrigada a responder ao titular. Ela é obrigada a responder. A gente muitas vezes deixa isso no automático, né? Exatamente. Mas eu acho que com essa campanha da ANPD, eu acho que o cenário para 2014 vai mudar bastante. Vai mudar drasticamente. Inclusive, eu acho que esse percentual que eu mencionei no início, ele tende a diminuir. Você acredita numa internet mais segura, numa tecnologia mais segura para todos? Eu acredito. E também, eu acho que a questão da conscientização, né? As instituições financeiras elas fazem um belo trabalho nessa questão de conscientização para o uso consciente da internet, né? Então, eu acho que com essa pegada, digamos, da NPD, vai melhorar bastante o cenário para o ano que vem. Lei Geral de Proteção de Dados, que todos nós aí possamos estar atentos para que tenhamos uma internet mais segura para todos. Eu queria agradecer aqui Guilherme Guimarães, advogado especialista em segurança da informação. Muito obrigado. Eu que agradeço. CBN Tecnologia Segura tem roteiro e produção de Leopoldo Rosa. A gente fica por aqui com este episódio. A cada semana tem um novo para você. Muito obrigado. Tchau, tchau.